UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do UOL Esporte, eu sou o Vanderlei Lima com o podcast do São Paulo, Tricolor do Morumbi. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Ei, Tricolor, hein? Empatou com a Chapecoense no último compromisso e continua na 13ª colocação com 28 pontos. Eu acredito que esse é o terceiro ou quarto podcast seguidos que o São Paulo não sai da 13ª colocação. E nesta quinta-feira, dia 7 de outubro, no Morumbi, enfrenta o Santos. É o clássico Sansão Santos, o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então será um duelo sensacional. Depois o Tricolor enfrenta no final de semana, fora de casa, o Cuiabá. Comigo, o repórter Éder Traschini. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Vander? Vamos falar sobre esse São Paulo 13º. Tá certo. E também, lógico, o colunista do UOL Esporte, Arnaldo Ribeiro. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Wander, tudo bem, Éder? Vamos esclarecer, dissecar o São Paulo. Semana importantíssima aí para o futuro do treinador e do time na temporada. Sim. Agora, o que esperar, então, desse time, Arnaldo, no clássico Sansão e depois o jogo fora contra o Cuiabá, que vem bem com o Jorginho, perdeu, é verdade, o último compromisso em casa para o América Mineiro 2-0, mas é um time bom do Cuiabá. E antes o São Paulo tem esse clássico Sansão no seu estádio. Olha, Wander, esse jogo, se você separasse o contexto, as questões internas que a gente vai explicar aqui, conversar sobre elas, já teria um valor muito grande, que é tipo um confronto direto contra o rebaixamento, né? Os times estão ali próximos, numa situação complicada. O São Paulo parece 13ª posição, mais sossegado, mas ele tem mais jogos que alguns concorrentes e a distância da zona de rebaixamento é muito próxima. Se o São Paulo perde o Sansão, o Santos não ganha há muito tempo, não faz gols há muito tempo, a água começa a bater no pescoço de novo. Então ela tem um valor, essa partida, em termos de classificação, muito grande. Fora a questão, ou as questões que giram em torno da partida, dentre as quais a volta do público, e acho que isso é muito importante para o momento do São Paulo, pro bem e pro mal. Tem muita consequência nesse jogo, vai ter muita consequência nesse jogo. E a questão específica envolvendo o Crespo, né, que tem a oportunidade de, pela primeira vez, comandar o time com torcida, mesmo que pequena torcida, mas justamente nesse encontro é o momento em que ele se encontra mais pressionado desde que ele chegou ao São Paulo. Meio num voto de confiança, num crédito, talvez pela segunda vez, um crédito, mas dessa vez assim, sob supervisão. Então a partida pro São Paulo e pro Crespo ela é fundamental. É isso mesmo, Éder? Olha, Vander, eu acho que se a gente traçar um paralelo com os relacionamentos, o Crespo pegou um relacionamento que ninguém quer, né? Porque ele passou a lua de mel à distância e agora que as coisas estão começando a se estranhar aí com o seu torcedor, ele vai encontrar pela primeira vez. Então, o primeiro encontro, que é aquele amor à primeira vista, aquela lua de mel que ele passou no Paulistão, ele passou a distância, não pôde nem aproveitar, não ouviu o seu nome gritado na arquibancada. E agora ele vai chegar num clássico que já tem a sua pressão por si só, e num momento que o São Paulo não consegue sair da 13ª posição, não consegue jogar bem, não consegue ganhar da lanterna. Então é um momento muito complicado. Essa volta do público que o Crespo falou que está ansioso e tudo mais, e normal que esteja, mas que pode ser um baita divisor de águas, não para o lado que o Crespo quer, mas sim para o outro lado, porque se perde o jogo e escuta uma vaia da arquibancada, isso vai pesar muito internamente. E depois de uma reunião, né, Arnaldo, da cúpula do São Paulo, o Crespo mantido, a cúpula do Tricolor cobrou a comissão técnica. Você acredita que um tropeço num clássico como esse, Sansão, o Crespo continua no São Paulo? Olha, Wander, são alguns fatores. Só para ter uma geral do que foi aquela segunda-feira que caiu o WhatsApp, caiu o Instagram, caiu tudo, só não caiu o Crespo.
nas primeiras horas da manhã, até eu gravava o posse de bola aqui no UOL com os companheiros, e antes mesmo do posse de bola, que é gravado às 9 horas da manhã, a cúpula do São Paulo estava reunida discutindo a situação do Crespo especificamente. E durante o posse de bola, as conversas foram acontecendo, eu consegui falar com um, com o outro e tal, e de repente, quando tive, olha, o Crespo fica, e fui apurar os detalhes, caíram todas as redes sociais. Aí você tem que ligar, fazer aquela coisa antiga, mandar sons, fumaça, para tentar entender a situação em que se encontrava ali o São Paulo e o Crespo naquela conjuntura. Aí pesam alguns fatores, né, companheiros? O primeiro fator, tem o fator econômico. Vamos pensar, então, esse é o fator que talvez não seja primordial, mas na situação econômica delicada que vive o São Paulo, ele pesa, sim, a multa de uma eventual demissão da comissão técnica em dólar, né? Uma multa. A outra situação, o outro fator a se considerar, o momento da temporada, né? Faltam 2 meses para acabar a temporada, pouco mais de 15 jogos. Trocar o treinador agora, quem viria? Como funcionaria? Seria um tiro no pé ou seria uma daquelas chacoalhadas de reação? Terceiro fator, um técnico que foi contratado por essa cúpula, depois de uma seleção apurada, etc., entrevistas e tal, que veio com um objetivo inicial claro, tirar o time da fila do Campeonato Paulista, Copa do Mundo, conseguiu isso. Nenhum treinador do São Paulo foi campeão desde 2012, o Crespo foi, e a responsabilidade dessa escolha é dessa cúpula. Casares, Belmonte, Muricy, Rui Costa, esse quarteto. A demissão do Crespo seria um fracasso dessas 4 pessoas, não só do Crespo, do Casares, do Belmonte, do Muricy e do Rui Costa. Então, esses fatores todos envolvidos, acho que... E aí um quarto fator, a voz do povo, não é a voz da arquibancada ainda, como disse o Éder, mas a voz das redes sociais, por enquanto, é a repercussão de uma eventual saída do Crespo pelas primeiras horas da manhã, antes de caírem algumas das redes sociais, era completamente ou quase totalmente contrária à saída do Crespo e muito em cima de cobrança em jogadores e tudo mais. E essas repercussões, elas fazem muita diferença no futebol. Então esse quarto fator, a possível repercussão negativa da troca, pesou também. Então, na balança toda, prós e contras, etc. e tal, decidiram mantê-lo. Mas é mantê-lo quase como sob intervenção, como foi um pouco o final, ou alguns momentos do trabalho do Diniz lá atrás, com outra diretoria. O que é intervenção? É discutir com Muricy e os pares escalação, opção, parar de trocar tanto, manter mais um time, insistir numa ideia, tentar mobilizar os jogadores. Então, e essa tentativa de ajuste já foi feita depois da Copa do Brasil, não surtiu o efeito que a diretoria esperava, teve uma reação logo contra o Atlético Goianiense, depois passos atrás, e agora uma outra tentativa. O cenário é frágil se você pegar tudo isso, né? Porque é uma segunda tentativa, pesaram vários fatores, e aí, de novo, só para completar o que o Éder disse, a voz do povo agora na arquibancada, mesmo que sejam poucos torcedores, ela tem mais peso que todas essas vozes nas redes sociais. Eu só acho que no início, ali quando sair a escalação do São Paulo técnico Crespo, vão ter vários jogadores mais alvos do que o treinador, antes de começar o jogo. A partir do goleiro. Até chegar no Crespo, tem uma consequência. É claro que se o time, enquanto conjunto, fracassar, o técnico vai estar ali, como o Éder disse, em vez de ouvir Crespo campeão, aplausos, vaia. E isso tem um peso grande. A última vez que um técnico caiu nesse contexto no São Paulo foi o Cuca no São Paulo e Goiás com o público, em que o time não andou, a torcida vaiou e a diretoria anterior, cara, eu não vou segurar o técnico porque a torcida aqui em cima está fazendo pressão. Então tudo isso está envolvido no jogo de quinta-feira. Se o time, enquanto conjunto, não mostrar uma reação, e não é só uma reação de resultado, é uma reação de entrega,
cai também na conta do técnico. Mas dessa vez os jogadores não vão passar ilesos não, cara. Os jogadores do goleiro ao ponta esquerda, quem jogar mal vai ouvir no ouvidinho. Não é mais só aqui no clique, no WhatsApp, na rede social, no Instagram. Não adianta bloquear torcedor ou sair da rede social. O cara vai ouvir ali porque está muito confortável para jogador na pandemia. Muito confortável. E eles vão ter a cobrança que devem ter da torcida, mesmo que diminuta, na quinta-feira. Agora, Éder, se cobrou, né, o Arnaldo, se cobrou a cúpula do São Paulo, a comissão técnica passa pelo treinador, Éder. Então, eu acredito, porque é um clássico, e a torcida vai, logicamente, como o Arnaldo colocou, né, os jogadores vão ouvir, e o treinador também. Você acredita que ele vai suportar, de repente, um tropeço nesse sanção e continuar como treinador do São Paulo? Porque se a comissão técnica, a cúpula cobrou a comissão técnica passa pelo treinador. Está cobrando ele também. Não é isso? Sim. Assim, o que eu ouvi sobre a reunião de ontem é que o Crespo participa de parte dessa reunião e a diretoria do São Paulo cobra e questiona o que pode ser feito para que a gente consiga retomar aquele bom momento do Paulistão. O que a gente pode fazer para voltar a jogar bem? E aí, respondendo a sua pergunta, Wander, o que eu acho que não é nem o resultado, o que segura ou não segura o Crespo, é a atuação. Essa diretoria do São Paulo tem mostrado isso, de tentar olhar mais para o que o time joga do que para resultado em si. E eu acho que se o time não jogar bem, e assim, não jogar bem e ganhar, ok, não tem como demitir um cara numa derrota, numa vitória num clássico. Mas se não jogar bem e perder o jogo com vai da torcida, aí eu acho que fica difícil segurar. E aí eu aproveito para fazer um adendo, que é uma opinião muito minha sobre técnicos no Brasil, e eu sou muito adepto do trabalho de longo prazo e tudo mais, mas eu acho que o Brasil tem uma particularidade que é difícil, que nem todo técnico tem aquela malandragem, vamos colocar assim, que o Cuca é rei em gestão humana, né, em gestão de elenco. E aqui no Brasil o jogador é muito... Ele não aceita tão facilmente ideias táticas, os caras que são os pensadores da bola e tudo mais, eles não aceitam passivamente. Se o cara não for um cara que diz alguma coisa, que representa alguma coisa numa hierarquia, que está claramente acima deles numa hierarquia. E o Crespo é esse cara. O Crespo é um ex-jogador, uma lenda, um centroavante que a gente viu jogar e fazer muito gol. Mas a partir do momento que ele não consegue ter essa gestão humana, essa gestão de elenco, e não estou nem falando se ele tem ou se ele não tem, mas a partir do momento que ele não consegue ter isso, você dá um passo para trás, no sentido de conseguir comandar um vestiário que é mais difícil no Brasil do que fora do Brasil, eu acho. E quando você não consegue comandar um vestiário, o time não joga por você, e o Brasil a gente sabe que é muito menos técnica e muito mais vontade. Quando o time não joga por você, o time não joga. E foi o que aconteceu contra a Chapecoense. A gente viu um São Paulo apático. No segundo tempo, sobretudo, apático. Um time que não conseguia jogar, um time que não vibrava. E o Arnaldo sabe que não é de hoje, que o São Paulo parece que não vibra. Tem jogo que não vibra. E a gente já viu times piores que o São Paulo vibrarem muito mais que o São Paulo, conseguirem muito mais resultado que o São Paulo, simplesmente porque tem mais vontade. E essa vontade passa muito pelo comando de vestiário do treinador. Não tenha dúvida. Agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo. Comigo, Vanderlei Lima, Éder Traschini, repórter do Tricolor, e o colunista do All Sport, Arnaldo Ribeiro. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Voltamos com o podcast do São Paulo, comigo Vanderlei Lima, com o repórter Herder Traschini e com o Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL Esporte. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Arnaldo, o Herder tocou num ponto que eu venho observando isso já há um certo tempo nessa tentativa de entrosamento, união, não sei, dos jogadores do São Paulo com o Crespo e tal. Falta isso, a gente sabe que existe isso no futebol, né? Falta isso dos jogadores jogarem para o treinador. No caso, está faltando isso para o Crespo, jogadores do São Paulo para o Crespo? Eu acho que o Herder tocou num ponto importante. O desempenho e o resultado, eles não saem se o time não tem empenho. E aí, não é uma questão de não correr, é de não se importar, de não se indignar, de não se conformar. Talvez o São Paulo, além da questão física, que está sendo superada aos poucos, e pesou nesse período todo, e também tem a questão física, ela resvala no preparo da comissão argentina e na recuperação do departamento médico brasileiro. Aí já tem digamos, não digo uma cisão, mas conceitos diferentes. E acho que quando tem essa impressão de perda de vestiário ou perda de confiança, o que é perda de vestiário? O jogador não correr por você. É uma perda de confiança. Não é exatamente, eu vou sacanear esse cara, eu vou jogar para perder. Não mas é uma situação assim, tênue no futebol que faz toda a diferença, o envolvimento do time, o Herder citou o Cuca, com o comandante. Agora, esse papo de perda de vestiário no São Paulo, ele é antigo e eu não engulo esse papo. Eu vivi ali cobrindo o São Paulo a demissão do Diego Aguirre, um outro estrangeiro, com alguns problemas de comissão técnica parecidos. Depois do empate contra o Corinthians, o time liderava o campeonato, depois caiu um pouco e a justificativa foi perdeu o vestiário. E aí colocaram o Jardine, que era um interino, amigo dos caras, tal. Perda de vestiário em time grande tem a ver com o treinador e a comissão técnica, sim, mas tem a ver com a diretoria também. É responsabilidade da diretoria também. E a troca do Aguirre pelo Jardine foi um desastre. E aí, o Jardine perdeu o vestiário, o Cuca perdeu o vestiário, até o Cuca, né, Herder? O Fernando Diniz perdeu o vestiário, etc. Eu sou de um tempo, sou mais velho que vocês, em que os técnicos marcantes da história do São Paulo, os ídolos até hoje, chegaram sob desconfiança do São Paulo. O Tele Santana, mestre Tele, chegou na pior fase da carreira do São Paulo, chegou num contrato de risco, foi até a final contra o Corinthians, perdeu para o Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez em cima do São Paulo Tele. Já começaram a ter algumas questões, elenco e Tele, e a diretoria do São Paulo na época falou o seguinte, deixou claro, olha, esse cara aqui não vai sair. Quem tiver insatisfeito, porta da rua. O Muricy, na primeira oportunidade do São Paulo, teve esse problema, depois ele voltou melhor, e durante a estadia do tricampeonato, etc e tal, teve por muitas vezes a questão do vestiário, cara insatisfeito aqui, cara insatisfeito acolá, e aí depende de uma diretoria atuante. E eu acho que a questão do São Paulo, para um técnico que é promissor, que está estranhando a primeira temporada no Brasil, que não fez pré-temporada, que não teve tempo de treinar direito, que teve o principal jogador do time totalmente descompromissado em dívida com a diretoria, o Daniel Alves, que teve uma porção de problemas, ou ele tem respaldo evidente e a diretoria deixa claro para os jogadores, esse cara não vai sair, e quem não tiver bem, eu faria isso se fosse diretor, olha, esse cara não vai sair, quem vai sair são vocês. Se vocês não atuar, nós vamos limpar esse negócio. São duas formas de agir. E acho que a diretoria do São Paulo em nenhum momento agiu dessa forma com o Crespo e jogadores. Tem a questão de uma cobrança no treinador, acho que justificável esse momento, mas os jogadores estão passando completamente ilesos. E tem jogador lá muito antigo, jogador experiente, etc. e tal, que se não está jogando pelo treinador, tem que prestar contas. E tem mais, o torcedor já percebeu isso. O torcedor percebeu e está cobrando mais o jogador do que o treinador. Então a diretoria do São Paulo tem um pepino para resolver.
Não adianta lavar as mãos e só trocar o técnico. Tá nas mãos dele, e hoje o torcedor de São Paulo cobra mais o jogador do que o treinador. Pelo menos até essa quinta-feira. Então, correr pelo treinador é, de fato, uma questão que não é simplesmente assim, num toque de mágica você adquirir, mas é uma situação que não depende só do treinador nesse caso, ainda mais um treinador estrangeiro. Depende de um comando que a diretoria do São Paulo precisa mostrar. Até agora ela não mostrou, mesmo com essa mudança desde o início do ano, com essas novas pessoas comandando o time. Wander, eu acho que é por aí, sim. A gente já viu o Belmonte vir a público, assim como o Casares, dando esse respaldo ao Crespo, né? Mas a gente precisa que isso realmente aconteça. De fato, e se confirme. Até aqui tem se confirmado. Mas eu não sei até que ponto isso internamente tem se confirmado. Porque para o público, o que sai é o que eles falam. Agora, o que eles conversam internamente ali, a gente não sabe de tudo. Então, até que ponto, de fato, esse respaldo tem acontecido? Até que ponto, de fato, os jogadores, os corredores do Morumbi sabem que o Crespo realmente tem respaldo e não vai sair? Acho que é um pouco disso daí. O Crespo é um cara que chegou no Brasil demonstrando um bom trabalho, sempre a temporada, conseguiu fazer o que ninguém conseguia no São Paulo há muito tempo. Então, mesmo com todos os problemas que a gente tem visto, ele precisa do respaldo e da ajuda, sobretudo da diretoria, para conseguir que os jogadores corram por ele. E aí não é só correr por ele, né? Ô, Éder, tem uma coisa, emendando o que você está falando, é simplesmente assim. Os jogadores da base de Cotia, eles correm como uns loucos. O Rodrigo Nestor pula de cabeça aí no precipício, o cara faz isso. Luan, etc. Gabriel Sá, tal. Os caras são assim, até super obedientes taticamente, etc. Nada mais resumindo para o torcedor que está nos ouvindo entender, chamar o seu Miranda, capitão do time, chamar o seu Reinaldo com 15 anos de casa, chamar o seu Thiago Volpe e falar, olha, é o seguinte, vocês três dominam esse negócio aqui. Ou o time reage, os seus companheiros reagem sob o comando de vocês, ou vocês vão rodar. Foi assim que foi na época do Tele, foi assim que foi na época do Muricy, etc e tal. Ou o jogador comandante contagia também, ou ele também está alvo. Porque é muito cômodo a situação de, o treinador... E assim, não é só isso, né? O seu Miranda, o seu Reinaldo, o seu Volpe. O que está faltando? O que a comissão técnica está fazendo de errado? Aonde a gente pode ir, não sei o que lá? O que vocês estão desgostosos? O que está acontecendo? Porque isso é ser capitão de um time. O São Paulo não tem capitão desde o Rogério Ceni. E os últimos anos da liderança do Rogério Ceni foram ruins também. Ele derrubou técnico, entre aspas, não por vontade dele, mas pela ascendência que ele tinha. Então, capitão de um time pode ser uma coisa... O Daniel Alves não era capitão do São Paulo mais. O Miranda, que chegou agora, que sempre foi um cara calado e nunca foi líder, nem na época do tricampeonato, é o capitão do time, tem contas a prestar. É essa a situação. O Thiago Volpe, que era o grande entusiasta do Diniz lá atrás, que é líder, não sei o quê, tem contas a prestar. O Reinaldo tem contas a prestar. Esses caras têm mais contas a prestar do que o treinador argentino que tirou o time da fila há pouco tempo. Simples assim. E tem que ser cobrados. Esses caras, sobretudo. E são 3 caras que têm contas individuais a prestar também, né, Arnaldo? Talvez o Miranda um pouco menos, exato, né? Porque o Reinaldo perdeu a posição quase, e o Volpe tudo tem um mais. Detalhe aí. Diga, Wander. Tem um detalhe. A liderança. O São Paulo é um time sem liderança em campo. Sem liderança dentro do grupo, é o que o Arnaldo falou. E o Miranda, toda a qualidade dele, a experiência dele, sensacional. Mas ele não é um líder, né? Eu já falei isso pro Tite, eu não concordo muito com essa questão de ficar passando faixa para agradar jogador, não. Você entendeu? Tem que ter dentro do elenco aquele cara, 1 ou 2 ou 3, mas aquele que é um líder. Entendeu? Esse aqui está suspenso, está machucado, agora é um outro. Você tem um plano B e um plano C. Mas o São Paulo é um time sem liderança nenhuma. E você percebe, Arnaldo, não sei se eu estou errado, Éder, que não tem nenhum jogador nesse, pelo menos não vejo. Talvez o Rigoni. O Rigoni tem uma personalidade que você percebe que ele é de cobrar, é argentino, mas ele cobra, ele vai para cima, entendeu? Então, isso aí influencia demais
pelo menos eu entendo assim, dentro de um ambiente do futebol, Arnaldo. Acho que talvez o Luciano, não, Arnaldo? Sim. Que tem um pouco desse perfil. Exato. O Éder tocou. Eu acho que o Luciano, no campo, ele é o torcedor no campo. Ele é o único jogador que representa isso. Ele faz um monte de besteira também, mas é o indignado, é o inconformado, é o competitivo, é o cara que enche o saco do árbitro. Ele não é o conformado. É o que se incomoda. O resto, todos os outros 10 são conformados. Quaisquer companheiros deles. O Miranda, pelo histórico no São Paulo, pela experiência, ele deve ser o capitão do time, pelo conhecimento, mas tem que ser um capitão ativo. Não pode ser um capitão passivo. Essa é a situação. O time exige isso nesse momento. Né? Líderes de um time não são exatamente aqueles que falam, mas tem que agir em função disso. O Raí era um capitão calado, era um capitão discreto, não ficava berrando, não ficava não sei o que lá, mas tinha a sua atuação. Ao lado dele tinha um Pintado que berrava em campo toda hora. Você tem uma conjuntura de líderes, no plural, cada um com a sua característica. A minha impressão, a impressão de quem assiste os jogos do São Paulo é que só tem um jogador inconformado quando o time não funciona. O Luciano, foi o que o Éder falou. Do jeito dele. Crica, tal, cai, não sei o quê, às vezes enfeita, às vezes não sei o que lá. Mas é um jogador competitivo. Os demais jogadores experientes do São Paulo, salvo exceção, eu vou tirar também o Arboleda um pouco, porque ele também é malucão e tal, mas toda hora no campo ele se entrega, ele fora o Arboleda e o Luciano, todo jogador do São Paulo que não veio da base, tá devendo todos eles. Volpe, Bruno Alves, Reinaldo, Pablo, Vitor Bueno, todos os jogadores que ganham não sei quantos dígitos experientes estão devendo pra caramba na temporada. Bom, mais que o Crespo. O papo tá bom, temos que encerrar. Vamos esperar, né, Arnaldo e Éder, a sequência desses 2 próximos jogos. O clássico Sansão. Aliás, Éder, seu xará, esse tá devendo pra cacete. Só para encerrar. E esses 2 jogos vão dizer muita coisa, como disse no primeiro bloco, no início, o Arnaldo, né? O Sansão contra o Santos e também o jogo fora de casa contra o Cuiabá. Arnaldo Ribeiro, meu amigo, muito obrigado pela parceria aí, viu? Obrigado a vocês, até a próxima, estamos juntos. Precisando só chamar, só convocar. Legal. Éder Traschini, grande abraço para você. Obrigado, Wander. Acho que eu me despeço por aqui, que no próximo podcast já não estarei na cobertura do São Paulo. Foi uma honra, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos por aí. Valeu. Termina o podcast do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, estive na apresentação com o repórter Éder Traschini e Arnaldo Ribeiro, colunista do All Sport. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Dori e Juliana Carpanês. Continue com o All Sport, acompanhando as informações do tricolor paulista nas plataformas. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.